qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Você já parou para pensar por que Salomão usa essa expressão, o lírio entre os espinhos? Já parou para meditar um pouquinho o que significa esta frase? Vós sois um lírio entre os espinhos. A igreja, ela é um lírio entre os espinhos. E a minha primeira pergunta, para que você possa pensar nessa noite, é esta: onde você está plantado? O lírio é uma flor muito bela, uma flor branca, uma flor que expressa alegria, que expressa felicidade, que expressa beleza. E por que diz o texto sagrado que esse lírio está plantado aonde? Onde é que esse lírio está plantado? Entre espinhos. Por que o lírio está plantado entre os espinhos? Não tinha um lugar melhor para esse lírio ser plantado do que espinhos? Não tinha um canteiro adubado para esse lírio estar plantado? Por que esse lírio está plantado justamente entre os espinhos? Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. O lírio entre os espinhos nos dá uma ideia, irmãos, de uma situação incômoda, de uma situação de sofrimento, de uma situação de amargura, de uma situação de dor. E muitas vezes nós, como igreja do Senhor, apesar de sermos lírios do Senhor, muitas vezes estamos plantados em meio a espinhos. Muitas vezes são os espinhos da amargura, muitas vezes são os espinhos do sofrimento, muitas vezes o espinho da injustiça, muitas vezes é o espinho da dor, muitas vezes é o espinho da doença. Não importa, cada um sabe o espinho que tem. É verdade ou não? Porque de fato, ninguém gosta de sofrer. Você gosta de sofrer? Gosta ou não? Quem é que gosta de sofrer? Levanta a mão. Quem é que está ficando bem agora e quer uma tribulaçãozinha na sua vida? Mas, pastor, minha vida está tão boa, manda aí uma tribulação. Quem é que quer isso? Ninguém quer, irmãos. Nós queremos sempre estar plantado aonde há beleza, aonde há alegria, aonde há flor e aonde há bênção. O grande problema é que muitas vezes Deus nos coloca no meio de espinhos terríveis. E o que é que o texto quer nos mostrar nessa noite? A igreja geralmente está plantada entre os espinhos, entre uma sociedade corrupta, entre uma sociedade que não quer nada com Deus, entre pessoas desamparadas no asilo. A igreja precisa acordar para perceber que muitas vezes a igreja, como lírio, ela tem que perfumar aonde há podridão, aonde há sujeira. Nós temos que perceber isso, e é isso que Deus quer que você desperte nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Aonde você está plantado? Talvez você esteja plantado numa escola, onde você tem muitos espinhos ao seu lado, que ficam te perturbando, que ficam te furando, que ficam tirando a tua paz. E muitas vezes, ao invés de você ser mais um lírio entre os espinhos, você tem sido mais um espinho entre os espinhos. Aonde você está plantado? É a pergunta de Deus para o teu coração nessa noite. Aonde você está plantado, irmão? No seu trabalho. Talvez você esteja no seu trabalho e você é um lírio. E o lírio é bonito. Diga para você mesmo: eu sou bonito. Diga: eu sou bonito. Você não é não? Eu sou bonito, eu sou um lírio de Jesus. Não é coisa pouca não, irmão. Eu sou um lírio de Jesus. Diga amém? Eu sou um lírio do Senhor. Eu sou belo aos olhos de Deus. Aos olhos dos outros pode até não ser, mas aos olhos do Senhor, o Senhor olha para você e vê um lírio. Louvado seja o seu santo nome. Agora, esse lírio pode estar plantado no lírio insistente. O espinho no trabalho geralmente tem um bocado de espinho que lhe perturba. O espinho na sua vizinhança, enfim. Todos nós sabemos os espinhos que nos perturbam a alma. Você tem algum espinho que perturba a sua vida? Tem ou não? Você tem algum espinho que perturba o teu coração? Você tem algum espinho que perturba a tua paz? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você nessa noite:
você é lírio, você não é espinho. Faça a diferença para a glória de Deus. Mostre o bom perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde você está plantado? A Bíblia diz que nós somos plantados no meio de espinho. Situação de sofrimento, situação de dor, situação de angústia, situação de perturbação. Agora, quais são as reações do sofrimento? Por que é que Deus, irmãos, permite que você viva no meio do espinho? Já parou para pensar nisso? Porque Deus não te livra de uma vez, porque Deus não tira você de uma vez daquela situação. Sabe por quê? Porque Deus precisa dos lírios, porque Deus precisa de você, porque Deus quer usar você para ver se transforma esses espinhos que te rodeiam. Estava pensando nesses dias com relação a esse texto. Muitas vezes você quer fugir, muitas vezes você quer ir embora, muitas vezes você quer abandonar onde você está, porque você está cercado de espinhos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, porque Deus mandou me dizer nessa noite: você quer fugir, mas o lírio não foge, porque o lírio está plantado. Você só vai sair quando Deus te arrancar e colocar você em outro lugar, em nome de Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite: não fuja da sua responsabilidade. Mostre o perfume do Senhor aonde você foi plantado, porque quem te plantou foi Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus te plantou para você fazer diferença. Não saia antes da vontade de Deus. Porque se você sair, você vai encontrar espinhos piores para te furar. Eu lembro do grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, homem de Deus, pregador do Evangelho, levantou muitas igrejas, fez milagres, fez coisas tremendas, mas a Bíblia diz que Deus permitiu o que na vida dele? Um espinho na carne. Não sabemos o que é o espinho da carne de Paulo. Pode ser diversas coisas. Todos os tempos e épocas, os homens têm se levantado para dizer o que era o espinho da carne de Paulo. Algumas suposições, como por exemplo, alguns dizem que o espinho da carne de Paulo eram alguns irmãos da igreja de Corinto que estavam perturbando a vida de Paulo, que Paulo não tinha paz. Alguns acham que o espinho da carne de Paulo era uma enfermidade que Paulo tinha nos olhos, porque ele fala lá aos Gálatas: se possível fosse, vocês arrancariam os vossos olhos para me dar. Alguns acham que o espinho da carne de Paulo era outro tipo de enfermidade que estava todo dia perturbando a carne de Paulo. Outras pessoas acham até que o espinho da carne de Paulo era ainda um pecado que Paulo tinha, uma falha que Paulo tinha, e Paulo não conseguia ficar livre desse pecado. Não importa. Outros acham também que o espinho da carne de Paulo era a sogra de Paulo, mas isso não tem base nenhuma. Às vezes a sogra usa espinho também, que tem que aguentar, fala a verdade. A minha não, louvado seja o nome do Senhor, a minha uma bênção, já falei isso para vocês aqui, em nome do Senhor. Mas, temos isso, a parte da sogra. O importante é notar, irmãos, que Deus não deixa claro o que é de fato o espinho na carne de Paulo. O que Deus deixa claro é que era algo enviado por Deus, permitido por Deus e enviado pelo Satanás. Perturbava Paulo. E Paulo naquele instante fez a oração, as 3 orações fortes. Se Paulo fosse a determinada igreja, Paulo estava fazendo as 3 correntes, se livrar do espinho. Como se livrar do espinho da carne seria o tema de muitas igrejas hoje. Mas Paulo ora ao Senhor a primeira vez e o Senhor não responde. Paulo ora ao Senhor pela segunda vez e o Senhor não responde. Paulo ora ao Senhor pela terceira vez, acompanhando as 3 orações fortes, mas oração forte, nesse sentido, não vale nada para Deus, porque o propósito de Deus tem que se cumprir. Diga amém? Amém. O que é que quer dizer isso? Tem momentos na sua vida que você pode orar, jejuar, plantar bananeira,
Jogar sal grosso dentro de casa, que não serve para nada, que sal grosso só serve para uma coisa, para fazer churrasco. É ou não é? Sal grosso só serve para fazer churrasco. Para outra coisa não serve. Não tira mal olhar, tem nada disso. O que tira a maldição da nossa vida é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas Paulo faz essa oração e o Senhor, pela sua graça e sua misericórdia, o que é que o Senhor faz? Tira o espinho da carne de Paulo. É isso que o Senhor faz, irmãos? O que é que o Senhor faz? Ah, meu filho, você está com o espinho? Ô Senhor, tira esse espinho da minha vida. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Senhor, é muita luta, é muita tribulação. O Senhor não tira o espinho. O Senhor permite que Paulo conclua com a dor. Porque o espinho não é espinho do pecado, não é espinho de dor, não é espinho de sofrimento, é o espinho da graça de Deus. Paulo que não tinha esse discernimento. Muitas vezes o que Deus permite na tua vida não é porque Ele quer fazer alguma coisa má com você, não. É o espinho da graça de Deus, porque Ele sabe que você tem que estar humilhado em sua presença. Porque Jesus disse que deu aquele espinho a Paulo para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus tinha dado a ele. Tem que ficar com o espinho, meu querido. O que é que o Senhor diz a Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido, não fuja, o espinho tem que ficar na tua vida. Você é livre, você está plantado, você não vai sair do lugar até que Deus diga saia. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor basta na tua vida. A graça de Deus basta na tua vida. Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele nos dá graça para suportar todo e qualquer sofrimento. Deus não nos livra da dor, mas Ele nos dá graça para suportar toda a dor. Você crê nisso ou não? Tem um texto bem interessante de Rubem Alves, onde ele fala, o título do texto é Ostra feliz não produz pérola. Você sabia disso? Como é que se forma uma pérola? Uma pérola na ostra se forma quando um grãozinho de areia, por exemplo, entra dentro da ostra. E a ostra ela começa a produzir uma substância, porque aquilo incomoda ela. Aquilo traz dor, aquilo traz sofrimento, aquilo dentro dela traz perturbação, e ela começa a envolver aquele pedacinho de areia com um elemento, uma substância, e ela vai recobrindo aquela substância com o tempo, até que com o tempo aquela pedrinha, aquele pedaço de coisa que entrou nela se transforma numa linda ostra. E eu acho interessante quando ele diz isso. Muitas vezes tem umas coisas que entram na gente e dói, e machuca, e passa tempo. Você fica com aquilo dentro de você. Você quer que aquilo saia, você quer que aquilo seja retirado, você quer ter alívio daquilo. Mas, meu querido irmão, preste atenção: é Deus preparando uma pérola na tua vida. Louvado seja o seu santo nome. Deus não vai tirar, Deus vai transformar. Deus vai te capacitar para que das coisas ruins você transforme em pérola para a glória e honra do Senhor. Ostra feliz não produz pérola. Crente sem tribulação também não cresce. Crente sem luta também não produz pérola. Uma vez perguntaram ao grande George Miller, um homem conhecido como apóstolo da fé, um homem que tinha uma fé extraordinária, um homem que acreditava num Deus Todo-Poderoso. Miller, me diga uma coisa: qual é o segredo dessa sua fé? Porque você é tão poderoso na fé, qual é o seu segredo? Ele só tem um segredo. O segredo da minha fé é que eu passo por muita tribulação. Você imagina isso? O segredo que eu tenho uma grande fé é porque eu passo
por muita tribulação, e isso me ajudou a confiar num Deus que pode me ajudar a superar toda e qualquer tribulação. Você quer ter muita fé? Você quer ter uma fé forte? Sim ou não? Você quer ter uma fé de remover montanhas? Sim ou não, irmão? Amém. Então você vai passar por luta, vai passar por tribulação, vai passar por angústia. Irmão, pérola, feliz, moça feliz, não produz pérola. Se eu tenho que produzir algo bom na minha vida, Deus permite muitas vezes que eu passe pelo deserto, que eu passe pela angústia, que eu viva sofrimentos, para que eu possa crer e confiar num Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você quer fugir, eu sei, mas o lírio não foge, o lírio está plantado. Se você for retirado do seu lugar de forma indevida, você pode murchar e você pode morrer. Quantas pessoas têm murchado na sua vida espiritual? Quantas pessoas estão morrendo na sua vida espiritual porque estão afastados quando era da vontade de Deus? Muitas pessoas abandonam o lar, muitas pessoas abandonam o emprego, muitas pessoas abandonam a escola, muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas estão fugindo dos espinhos, mas preste atenção no que Deus está dizendo: não fuja, porque o espinho é um tratamento de Deus na tua vida. E por fim, você está aí, você está plantado por um propósito de Deus. Diga amém? Amém. Vamos dizer isso comigo? Diga assim: eu estou plantado por um propósito de Deus. Louvado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua família. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito. Você é um lírio escolhido do Senhor. Glória a Deus. A única coisa que Deus te diz nessa noite é isso: cumpra a sua missão. O lírio é muito diferente dos espinhos. Então mostre a diferença onde você estiver. Mostre a beleza cristã, o contraste em relação à vida dos espinhos que você tem por aí. O lírio, ele tem perfume, o espinho não tem. O lírio aqui é uma variedade de planta que produz flores alvas e perfumadas, conforme Mateus 6, verso 28 também. É usado aqui no sentido figurado. Oséias 14,5 fala também sobre isso. Agora, o que é que eu quero dizer para você nessa noite aí? Exale o bom perfume de Cristo em seu modo de viver, falar e se relacionar com os outros. E quando você demonstra esse bom perfume, com certeza os espinhos, até os espinhos, se curvam diante da beleza do lírio que você será. Para finalizar, no reino de Deus, no reino celestial, não haverá espinhos. Ali nós vamos receber toda a recompensa por tudo que nós fizemos aqui na face da terra. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua alma. Se você está como Paulo, só tem um remédio para você: peça a graça dele na tua vida. Senhor, me dá graça, para que eu possa perseverar, para que eu possa caminhar nos teus caminhos, apesar dos espinhos, apesar das lutas, apesar das angústias e apesar das lágrimas. Vamos ficar em pé?